Considere os seguintes dados de um transformador trifásico. Tensão eficaz primária, 220 volts. De fase, não é de linha, de fase. Tensão eficaz secundária, 127. De fase. E o transformador é Y delta, segundo ele coloca aqui. Nesse caso, a relação de transformação é igual a, vamos lá por partes. Primário em Y. Secundário em delta. Tensão eficaz do primário, 220 de fase. Ou 380 de linha, 220 vezes raiz de 3. No secundário ele fala 127 volts de fase. E dá a entender pela forma como ele escreve aqui que é em delta, né? E, portanto, a tensão de linha também é 127 volts, já que estamos falando do delta, no qual as tensões de linha de fase são iguais. Ele perguntou a relação de transformação. Em transformadores trifásicos, a relação de transformação, abra os livros para você ver que eu não estou mentindo, viu? Estudar por livro é sempre bom. É a tensão de linha do primário sobre a tensão de linha do secundário. Isso aqui é a relação de transformação. Então, bora fazer uso disso? A relação de transformação é 380, que é a tensão de linha do primário, sobre 127, a tensão de linha do secundário. O que é 380? A gente sabe que é raiz de 3 vezes 220 sobre 127. O que é 220? A gente sabe que é raiz de 3 vezes 127. 127 vezes raiz de 3 dá 220 sobre 127. Então, a gente pode cortar o 127 com 127 e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá igual a 3. E a gente marca isso aqui, não é? E aí que eu encontro a resposta igual a 1,73, que é o próprio raiz de 3. E aí não deu para entender. Ele está dizendo que a relação de transformação é isso aqui. Isso aqui é a relação de transformação da unidade monofásica. A relação de transformação do equipamento trifásico são os valores de linha. Eu quero te lembrar, inclusive, que no mundo real... Opa, não é isso que eu queria não. Eu queria isso aqui, ó. Que no mundo real, isso aqui é uma caixa, onde você tem acesso a esses 3 terminais e esses 3. Aqui, possivelmente, também teria acesso até o fio neutro, aos 4 terminais do primário e os 3 terminais do secundário. Mas a gente se refere aos valores de linha, nos equipamentos trifásicos em geral, e a relação de transformação também. Não sei mais uma vez se eu encontrei o gabarito errado, mas eu apostaria os dentes que eu tenho na boca que o valor é 3, ou 2,9999 que seja, e não raiz de 3, que é o valor da relação por fase das unidades monofásicas utilizadas. E note, ele chamou de um transformador trifásico, ele não falou uma unidade monofásica, ou 3 unidades monofásicas, para a gente ter dúvida que ele está querendo a relação de transformação das unidades monofásicas utilizadas para construir a unidade trifásica. Segue a vida. Eu estou aqui para fazer discussão de questões e estou fazendo, mas a banca às vezes não me ajuda.